Tudo bem? Eu sou o Eduardo e hoje nós vamos falar dos 6 casos latinos e das declinações latinas, das 5 declinações latinas que nós temos na nossa gramática latina. Certo? Então, em alguns outros materiais aqui nós desenvolvemos a respeito do latim em geral, de tudo que tem na gramática, né? Como é que mais ou menos funcionam os mecanismos, e hoje, então, vamos falar diretamente desses 6 casos, né? Na verdade mais de 5 casos da língua latina, um por um, para a gente entender o que é isso de uma vez por todas, né? Porque a gente sabe o quão difícil é aprender esses casos latinos, o pessoal se confunde muito, a gente sabe que poucas pessoas compreendem sequer a sintaxe da língua portuguesa, e não é às vezes não é por ser, né, por ter uma dificuldade enorme, mas é porque também nossos professores já têm dificuldade de explicar isso, e isso já é algo que há muito tempo vem sendo explicado de um jeito entediante, ou até com exemplos ruins, ou com uma série de confusões no meio do caminho. E hoje a gente vai fazer esses exemplos todos e vamos tentar compreender isso por uma via de imaginação, certo? Por um caminho só da nossa imaginação. Relacionar então a língua latina e a nossa própria língua portuguesa também, né? Para que a gente possa estudar isso com a nossa imaginação. E isso é muito importante, certo? Vamos falar então do primeiro caso, numa ordem que eu estabeleci aqui, é a ordem também apresentada na língua latina. Vamos falar do primeiro caso, o caso nominativo. Nominativo é aquele que expressa um sujeito, certo? O nominativo sempre é o caso em que a palavra vai ser o sujeito da frase. Na língua portuguesa nós vamos chamar então esse sujeito, e nós perguntamos se nós quisermos saber qual das palavras, qual daqueles nomes que nós vamos usar numa frase, numa oração, se nós quisermos saber se ele é nominativo, né, ele será a resposta da nossa pergunta: quem? Quem fez? Quem fez é a pergunta que nós podemos fazer para confirmar, né, e para saber quem é o nominativo, ou para entender o nominativo também. Nós temos uma frase, por exemplo, Júlio é homem. Quem é homem? Então, em latim, Julius est vir, né? Quem é homem? Júlio. Júlio é o homem, certo? Nós temos sujeito, então, da frase como o nominativo. E esse sujeito no masculino, esse caso masculino aqui que nós temos, Julius. Notem que é o da segunda declinação latina, certo? Depois nós vamos ver melhor o que são essas declinações, mas, por enquanto, entendamos que essas palavras terminadas em us são aqueles nomes mais diretos, os nomes que são mais recorrentes na língua, e eles são sempre terminados em us, são pertencentes à segunda declinação, ou seja, a segunda dessas sequências de casos, né? E elas terminam, e quando é masculino, termina em us, Julius, Julius. Então nós perguntamos, quem fez tal coisa? É o sujeito que fez, né? Quem correu? Eduardo correu. Quem correu? Eduardo. Eduardo é o sujeito, certo? É o nominativo também. Eduardus, né? Seria, por exemplo, Eduardus currit, né? Quem currit? Eduardus. Pronto. É isso aqui o nosso nominativo, certo? É quem fez alguma coisa. E nós temos depois o acusativo. Já o acusativo na língua portuguesa, ele normalmente é traduzido, quando se faz uma tradução da língua latina para a língua portuguesa, e isso é uma regra de tradução. Notemos que isso é uma regra de tradução, mas não necessariamente temos a aplicação dela para todos os casos, mas ela é, no geral, aquilo que vai
nos guiar para entendermos o que é o caso acusativo, né? O que é a palavra, então, quando tem essa terminação do acusativo. Nós vamos falar nessa terminação sempre que falarmos dos casos, né? Então, eu disse que a terminação do nominativo será us. Nós podemos pensar que essa terminação do nominativo é aquela que nós vamos colocar de plano de fundo, né? Um pano de fundo para as outras terminações. Nós sabemos então que esse masculino aqui será us e que depois no acusativo terá uma outra terminação, será terminado numa outra consoante, e nós vamos ver agora como que funciona isso aqui, certo? Acusativo seria o objeto direto na classificação sintática da língua portuguesa. O objeto direto, né? Aquele que não tem uma preposição antes na língua portuguesa quando nós fazemos uma tradução do latim para o português. Normalmente é assim que funciona a tradução. Esse é o objeto direto, então. Mas, afinal de contas, como que nós podemos entender o objeto direto sem entender esse acusativo pensando no porquê ele é colocado? Por que essa palavra, quando é objeto direto, ou o que é um objeto direto, né? Por que essa palavra vai mudar e por que ela tem que mudar numa frase quando nós falamos em latim ou quando nós falamos alguma coisa? Ou por que nós temos que saber essa classificação sintática também? Porque no latim, nós estamos vendo aqui, nós mais ou menos, né, nós temos que, no mínimo, ter uma noção da classificação sintática, né, da função dessas palavras na frase para que nós as denominemos, para que nós as escrevamos da forma correta. Então nós temos que saber o que ela faz numa frase. Por exemplo, Iulius, nós sabemos que ele é o sujeito. Nós sabemos também que Iulium será o acusativo, mas ele mudou a relação dele na frase. Essa palavra não tem a mesma relação que Iulius. Para que nós entendamos o acusativo, então, nós pensemos na pergunta faz o quê? O que faz? Né? Ou no que faz, poderia ser colocado. Mas não no sentido de lugar, mas no sentido de, por exemplo, bater. Bate no que? Certo? Então nós temos alguns exemplos. Iulius, e agora Iulius aqui como nominativo, como nós já vimos. Iulius malum habet. Malum. Maçã. Malum significa maçã. Está no acusativo aqui. Iulius malum habet. E nós temos que ter a presença do verbo, né? Então, na primeira frase que nós usamos de exemplo, Iulius est vir, nós temos apenas um verbo de ligação. Est. É apenas é. Simplesmente é. Então, nunca exigirá que alguma outra palavra que surja nessa oração, nessa frase, esteja no acusativo, mas simplesmente no nominativo, porque apenas é. Agora nós temos uma relação diferente, uma relação de posse, né? De deter algo, de ter algo, que é habere, mas no sentido de ter, possuir, certo? Iulius malum habet. Malum habet. Se nós disséssemos apenas Iulius habet, nós perguntaríamos o que? Esse o que sempre deve ser respondido com uma palavra no acusativo. Ou seja, para cada verbo que nós tivermos numa língua, ele sempre participará de uma imaginação maior. Toda a imaginação que nós produzimos na cabeça, né, na mente, quando nós estamos lendo, ela necessita ser simbolizada num livro, por exemplo, numa frase. Mas esses símbolos, às vezes, eles têm que se acompanhar uns aos outros. Eles devem acompanhar uns aos outros, né? Então, por exemplo, o possuir sempre deve acompanhar o que ele possui, o que aquele sujeito possui. Ou o sujeito também não pode estar sozinho sem uma ação. Né? O sujeito não pode estar sozinho sem uma ação ou sem um estado.
Não faz sentido nós só colocarmos um nome em algo que deve ser narrado, por exemplo. Não faz sentido eu montar uma frase que diz Eduardo, ou que não é nem um chamado a ninguém, mas é apenas Eduardo, apenas o meu nome. Não faz sentido nenhum montar uma frase assim. Mas, quando nós lemos no início de uma frase Eduardo, ou nós ouvimos Eduardo, nós esperamos uma ação, e depois dessa ação nós esperamos algo que nos leve a entender que a ação foi essa. Então, cada ação tem uma certa correspondência. No outro exemplo, nós temos Pater filiae malum dat. O pai dá a maçã à filha. E aqui nós temos um outro exemplo de acusativo, que no português seria o objeto direto, a maçã, e o objeto indireto, daí depois, né, a filha, seria dá a maçã à filha. E nós temos também dá, mas nós perguntamos dá o quê? E essa pergunta do o quê deve ser respondida também com acusativo. Sempre podemos pensar por esse caminho. Marcus librum scribit. Marcos escreve um livro. Marcus scribit. A nossa imaginação não está completa. Apenas escreveu? Como assim escreveu o quê? Um livro. Melhor, agora já temos alguma coisa com que complementar essa imaginação. E nós complementamos com o acusativo nesses casos aqui. Agora, o genitivo. O genitivo é um último detalhe sobre o acusativo. O acusativo de Iulius seria Iulium. Iulium. Então, se nós tivéssemos um verbo e a complementação desse verbo, né, a palavra relacionada a esse verbo fosse esse personagem, o Júlio, ele deveria ir para o acusativo, como por exemplo, filia verberat Iulium, bate no Iúlio, né? Filia verberat Iulium. Então, verberat, o verbo, mas bate onde? Em que? Né? No Iúlio, certo? Essa é uma diferença, esse é um verbo diferente aqui que eu usei. Verberat como tem essa relação também de transição direta na língua latina, né? Então vai só exigir que a próxima palavra, ou seja, naquilo que o sujeito bate, esteja no acusativo. Genitivo. O genitivo na língua portuguesa seria um adjunto adnominal restritivo. E o que significa adjunto adnominal restritivo? Certo? A gente tem que entender que esse nome ele parece um tanto difícil, né? Adjunto, adnominal, restritivo nós podemos confundir depois com adjunto, adverbial, enfim. Mas para que a gente possa clarear bem o que é isso aqui, pensemos que adjunto adnominal, ou seja, ele está perto sempre dos nomes. Ele não tem uma relação direta com os verbos, tem uma relação direta com os nomes. E é restritivo. O que significa uma restrição? É quando nós impomos limites a alguma coisa. Ou não só limites, mas um limite de quê? De relações. Nós temos relações entre as coisas e quando nós limitamos essas relações, nós estamos restringindo o uso de uma palavra. Então, nós podemos imaginar várias relações aqui. Já vamos chegar em como funciona o genitivo, né? Diretamente, mas agora, usando um exemplo anterior, nós temos várias relações possíveis na realidade que são importantes da gente perceber. Por exemplo, Júlia, Marcos e Quinto. Vamos dizer que eles são filhos, né, de um pai e de uma mãe. São filhos de um pai e de uma mãe. No caso, no livro, na história do Língua Latina, nós temos Julius e Emília, certo? Mas nós dizemos aqui que Júlia, Marcos e Quinto são filhos de pai e de uma mãe. E a mãe também tem essa relação. Ou seja, para que um pai seja chamado de pai, obviamente ele precisa ter filhos, né? E uma mãe seja chamada de mãe, obviamente necessita dos filhos. E os filhos, para serem chamados filhos, também necessitam terem os pais. Bem, então é por isso que nós podemos formular a frase, por exemplo, filho do pai e pai do filho.
Ou seja, porque em relação, porque o pai em relação àquele ser ali, ou seja, aquele sujeito em relação a alguém, ele é pai daquele alguém. E aquele alguém em relação àquele outro sujeito é filho, certo? Então essa relação, ela acontece de duas formas diferentes. Então nós podemos dizer que um tem algo a ver com o outro, certo? E quando há uma relação não necessariamente de posse no sentido eu possuo alguma coisa, né? Um pai não necessariamente possui o seu filho no sentido de possuir coisas, por exemplo, mas nós podemos dizer que há uma relação de posse e essa posse está mais para o entendimento dos conjuntos, né? Então nós temos um conjunto em que o conjunto dos filhos de Emília e o conjunto dos filhos de Emília e Júlio, por exemplo. E que conjunto é esse? Quais são os elementos desse conjunto? Júlia, Marcos e Quinto. E o conjunto de pais de Júlia, Marcos e Quintus, né? Qual é o conjunto dos pais dessas três pessoas? O conjunto, os elementos são Júlio e Emília. Então, conforme essas relações, nós já entendemos o que significa esse restritivo, essa restrição, né? E o adjunto adnominal, ou seja, são dois nomes que têm uma relação entre si, certo? Então, quando nós temos dois nomes, quando nós vamos simbolizar algo por dois nomes que têm essa relação entre si, que seria uma relação de posse, realmente, né? Mas não posse naquele sentido de apenas possuir alguma coisa, mas no sentido mais amplo. Nós temos malum, Marti, por exemplo, nós temos malum, Marti, est. É a maçã de Marcos. E de Marcos, como era o nominativo, Marcus, será agora Marti. E se fosse malum Iulii, Iulii est. Malum Iulii est. Nós tínhamos então o nominativo Iulius, agora nós teremos o genitivo Iulii, Iulii. Malum Iulii est. Certo? Nós temos essa relação entre essas duas palavras e aquela que possui a outra, no sentido de um conjunto que possui um elemento, que um elemento se enquadra naquele conjunto, né? Nós temos que colocar esse maior, esse que denomina o conjunto, com o genitivo. Ou seja, se o filho é do pai, ou seja, o pai, no caso, é o que detém essa posse, é o pai que tem o genitivo. É o pai que mudará, né, o nome, então ficará patri, né? Filius patri, Filius patri. E também temos a outra relação, quando falamos do outro conjunto, poderemos dizer então pater filii, pai do filho. Aqui é possível fazer isso, mas nem sempre é possível, na realidade, termos essa relação mútua, né? Por exemplo, nós dificilmente poderemos dizer Marcus mali, ou seja, Marcos da maçã. Só numa imaginação, numa hipótese, por exemplo, tínhamos aquele filme da Disney, por exemplo, do James, e ele vivia num pêssego gigante. Nós poderíamos dizer James do pêssego. Mas a gente sabe que só numa condição, né, numa imaginação, numa hipótese imaginária, é que isso é possível, né? Mas aqui, mas poderíamos escrever assim, dependendo da hipótese. Agora, temos Marcus mali. Não, isso aqui é difícil de aparecer na língua, certo? Agora, filia patri est, essa já é algo mais normal, assim como o pater filie ou pater filii. Então, nós temos esse genitivo, filii, filius, nominativo, filii, genitivo, certo? Nas palavras masculinas, então, nós vimos até agora, temos o nominativo, o acusativo e o genitivo. Se nós usarmos a palavra servus, escravo, na língua portuguesa, servus, nós teremos o nominativo servus, o genitivo servum e o genitivo servi. Certo? Nós temos essas três agora para pensarmos sobre esses três casos.
Então, vamos pegar esse exemplo aqui, é apenas o masculino, né? Nós podemos até memorizá-lo e isso vai nos ajudar sempre que alguma palavra aparecer, né? E para que nós estabeleçamos outras relações entre elas e os seus casos. Então, nominativo, servus, acusativo, servum e o genitivo, servi. Ficamos então hoje com esses 3 casos, nominativo, acusativo e genitivo, e na próxima aula nós veremos os outros casos. Muito obrigado, até um próximo vídeo aí.